A lua Titã de Saturno é um mundo que pode parecer com a Terra se você olhar para sua geologia, com a presença de lagos e dunas. Mas as semelhanças acabam por aí. É que esses lagos são formados não por água, mas sim por metano e etano no estado líquido, e sua atmosfera é rica em nitrogênio e não em oxigênio. Com essas características, Titã pode até permitir formas de vida, mas elas seriam irreconhecíveis. Talvez vidas unicelulares que não precisam de água líquida e que suporte o frio intenso seria o começo. Então, como seria a população local? Qualquer ser microbiótico da Terra que fosse levado a um dos lagos de Titã teria bastante dificuldade, porque mesmo seres unicelulares terrestres são mantidos membranas feitas de moléculas gordurosas chamadas lipídios. Os lipídios formam uma estrutura que delimita todas as células vivas, uma espécie de barreira, porque certas partes atraem moléculas de água, enquanto outras as repelem. Tudo isso para ilustrar o quanto pode ser diferente as formas de vida em Titã. Resumindo, criaturas hipotéticas de Titã respirariam hidrogênio em vez de oxigênio, reagiriam com acetileno em vez de glicose e produziriam metano em vez de dióxido de carbono. Como seria então viver em Titã? Sem uma superfície sólida, Saturno não é uma boa opção para se criar uma base, e provavelmente teríamos que descartar o Senhor dos Anéis em futuras explorações espaciais. Mas Saturno tem diversos satélites naturais, sendo que a lua Titã é a mais interessante, por possuir atmosfera e uma geologia ativa. Titã é o maior satélite natural de Saturno e o segundo maior de todo o Sistema Solar, atrás apenas de Ganimedes de Júpiter. Tem um diâmetro de 5.150 km. Em comparação, o diâmetro da Terra um pouco mais de 12.000 km. Titã é o único satélite que possui uma atmosfera densa e espessa camada de nuvens, e o único objeto estelar além da Terra onde já foram encontradas evidências concretas da existência de corpos líquidos estáveis na superfície. Titã está a cerca de 1,4 bilhão de quilômetros da Terra. Seriam quase 7 anos para alcançar o satélite. Foi o que levou a sonda Cassini para chegar a Saturno, por exemplo. Nos anos de 1980, a nave espacial Voyager 1 analisou a atmosfera de Titã e determinou que sua composição é de 95% de nitrogênio e 5% de metano, e uma temperatura de aproximadamente menos 179 graus Celsius. Titã é coberto de material de carbono e uma gigantesca fábrica de produtos químicos orgânicos. Foi estimado que contém mais líquidos hidrocarbonetos que as reservas de petróleo e gás da Terra. As dunas escuras que correm ao longo do Equador contêm um volume de materiais orgânicos centenas de vezes maior do que as reservas de carvão da Terra. Se a sonda Voyager 1 analisou a atmosfera de Titã, outra sonda que fez importantes análises foi a Cassini. Nos anos de 2004 e 2005, a sonda confirmou oceanos espalhados em sua superfície. Se você estivesse em Titã, você não teria que usar uma roupa pressurizada para sobreviver. Na verdade, bastaria uma máscara de oxigênio e casacos bem quentes para aguentar o frio de lá. É fascinante pensar que poderíamos, de fato, tocar o solo e sentir sua textura com nossas próprias mãos. Claro, por pouco tempo. Caso contrário, nossos dedos congelariam. Titã é um mundo bastante plano e não possui grandes crateras de impacto e montanhas gigantescas, como em outros mundos do Sistema Solar. Com formações de apenas algumas dezenas de metros de altura,
você não teria que praticar escaladas durante uma exploração. Tudo seria mais suave, se não fosse a pressão atmosférica um pouco maior do que a da Terra, que já é suficiente para nos deixar exaustos após alguns minutos de caminhada. Sua atmosfera é muito densa, cerca de 4 vezes mais pressão do que o do nosso planeta. Isso nos permitiria pular bem alto e cair suavemente com algum tipo de asa ou simplesmente abrindo a jaqueta de frio, que serviria de paraquedas. O céu de Titã é alaranjado e um tanto escuro durante todo o dia. Inclusive, a duração de um dia em Titã é igual a 16 dias terrestres. Além disso, Titã orbita Saturno como a Lua orbita a Terra, ou seja, com um lado perpetuamente virado para o gigante gasoso. Se você vivesse no lado da Lua, que estaria permanentemente virado para o Saturno, seria possível ver o Senhor dos Anéis por trás das nuvens densas, e o Sol se mostraria apenas como um brilho difuso, parecido com o que vemos na Terra em dias muito nublados. Por falar nisso, suas nuvens não proporcionam um ambiente agradável para observações do céu, a não ser que você seja um apreciador das nuvens. Falando em nuvens, elas são muito espessas em Titã e ocasionalmente causam chuvas de metano líquido. As estações climáticas por lá são muito longas, já que Saturno leva 30 anos para completar uma volta ao redor do Sol. Durante o longo verão de Titã, suas regiões polares sofrem com tempestades intensas, com direito a raios e relâmpagos assustadores. Por outro lado, não há tornados ou ciclones em Titã, e estaríamos a salvo de qualquer raios cósmicos e terremotos. Nitrogênio, metano e amônia podem ser usados para produzir adubo para o cultivo de alimentos. Suponhando a existência de água e amoníaco líquido sob a superfície, os quais são entregues à superfície através da atividade vulcânica, a água pode ser facilmente usada para gerar oxigênio respirável, e o nitrogênio é ideal para adicionar um bloqueio na pressão do gás para um ar respirável. Portanto, Titã é a única lua do Sistema Solar com uma atmosfera completamente desenvolvida, que consiste em bem mais que vestígios de gases. Mas não se esqueça que seria uma experiência muito solitária, contando que Saturno não esteja posicionado bem na frente da Terra, o que impossibilitaria qualquer comunicação. Levando em conta que sua mensagem fosse enviada, levaria no mínimo 1 hora e 20 minutos para apenas chegar em seu destino. E aí, partiu Titã? Deixe seus comentários. Obrigado por assistir. Peço que curta o vídeo e se inscreva no canal. E até logo!